Oi, meus amores. Não é que chegou o dia? Tô aqui com o nome do meu podcast Só Vai, suando a mão, tensa, mas eu sei que vai ser uma delícia. E a gente está aqui para poder compartilhar mensagens incríveis, histórias desafiadoras, histórias de superação, histórias reais, sem máscara, sem fórmula da felicidade, sem fórmula da superação, assim, simplesmente histórias reais. E eu agradeço a Deus realmente por esse momento, por esse empurrão, por esse só vai e por poder compartilhar muita história da minha vida e de muitas pessoas maravilhosas que eu conheço. Então, hoje o primeiro tema que eu quis trazer foi Vencendo os Medos, que são os meus e de muitas outras pessoas. Eu comecei com um pontapé, gravando um vídeo ali caseirão, e aqui estou dentro de um estúdio que eu não sabia nem como usar o microfone, estou aqui com o time me ajudando muito, então eu agradeço a Deus por ter me dado estratégia e por ter me trazido a pessoa certa para entrevistar e para ser entrevistada. Então, essa amiga minha, ela esteve num dos momentos do maior romper da minha vida em relação a quebrar barreiras e medos, e ela sabe a carinha que eu estava quando a gente se conheceu. Era de muito desespero, eu não sabia o que ia acontecer. E eu tenho certeza que a partir dali, isso faz 7 anos já, foi o meu primeiro só vai da vida. Né? Então, ela é minha anja. Chama, eu já vou começar a chorar, porque eu sou assim. Vou chorar muitas vezes. E aqui, assim, é para deixar rolar. E é como eu e ela somos. Nossas conversas sempre foram longas, de muitas risadas, de muitos profundas, sem julgamento. E é como eu quero que seja, inclusive, o nosso podcast, né? Então, o Espírito Santo me trouxe essa pessoa. E eu fiz questão dela vir, ela está vindo de Santos para cá. O nome dela é Adriana, conhecida como Drica, conhecida como Dri, conhecida como minha anja, Drica Flores. Ela é a melhor amiga, ela é mãe, ela é uma super profissional. Então, ela é coordenadora pedagógica, dá aulas de português hoje para hispanos. Ela é comunicadora. Então, tem várias coisas no currículo pessoal e profissional da Dri, mas principalmente porque é uma pessoa que eu me sinto à vontade e que a gente nunca teve nenhum julgamento da história de uma para outra. Então, eu a trago aqui nesse momento que a gente se conheceu há 7 anos atrás, realmente num dos momentos difíceis e desafiadores da minha vida, mas que é onde começou a transformação também. Então, foi a nossa ida para o Equador como família. Então, Dri, meu amor, seja bem-vinda, linda. Obrigada, E Ciro. a palavra está com você. Como eu falei, vamos se emocionar. A gente não tem máscara aqui, nós juntas somos assim. E a gente sabe que a gente passou ali juntas. Sim. E já te agradeci muitas vezes por esse momento, por ter me acolhido. Um dos piores não, porque foi, a partir dali, um dos melhores momentos da minha vida. E a Adri estava nesse momento comigo, entrando no avião para a minha mudança para o Equador com a minha família, 7 anos atrás. E ali eu tive um clique de pedir o telefone dela, porque a gente se escutou na fila do avião, para que ela pudesse me ajudar. E aí começa a nossa história, juntas, e eu com a minha família. Então, eu sei que o meu romper foi a partir dali, né, amiga? Foi muito... Primeiramente, obrigada. Imagina. Você me convidar, estou me sentindo muito honrada, né? Sim. Primeiro podcast, pelo amor, né? Muito honrada, muito feliz. E assino embaixo tudo que você falou. De mim para você também. Agora você falando, né? O momento que a gente se conheceu. Eu lembro aqui que a gente estava na fila do avião para ir no Equador. Suando. E todo mundo falando espanhol e tal, e de repente o meu filho pequeno, lembra? E ele escutou, falou, mãe, eles falam português. Aí eu falei, nossa, eles falam português? E assim a gente trocou a meia dúzia de palavras e entramos no avião. E aí eu falei, para onde vocês estão indo? Para Guayaquil. Eu moro lá e tal. Mas foi assim, acho que 5 minutos de conversa. E a gente entrou no avião. E aí eu estava sentada e eu vi que você passou. Nossa. Eu nunca vou esquecer sua cara. Sim. Que você se jogou na poltrona. Falou para mim, você me dá seu telefone? E na hora eu falei assim, nossa. Aí eu tinha simpatizado, né, com a família. Eu falei assim, não, claro. Aí dei meu telefone para você. E sempre me ficou aquela pergunta, por mais que a gente já tenha conversado várias vezes, né, sobre isso. Naquele momento que você se jogou ali... E pediu... O que você estava sentindo?
todos os medos possíveis. Principalmente, eu estava sentindo assim, meu Deus, o que eu deixei para trás para vir para cá, nesse chamado do meu marido. Tudo que eu abri mão, eu achava que eu estava abrindo mão. E era medo do novo. O que eu ia enfrentar? Porque assim, o máximo que eu sabia de um país chamado Equador é que tinha uma linha. Mas nada. Eu não sabia com a cara do país. Eu não sabia o que eu ia enfrentar. Como que eu seria a Sílvia sem ser executiva, trabalhadora. Então, eu não me conhecia. Então, era um processo de realmente se jogar. Então, acho que aquele meu primeiro impulso foi sobre tudo que eu ia fazer. De esperança com um desespero, entre aspas? Muito, assim, muito. Porque eu falei assim, o que eu faço a partir de agora? Eu estava realmente abraçando a minha família e indo junto. Mas o que eu ia encontrar na frente, eu não fazia a mínima ideia. Então, foram muitas inseguranças e as coisas foram se quebrando a partir dali, né? Dali, a gente foi morar num hotel. Eu tive que me jogar junto com meus filhos, com meu marido. Ele também, forma, né, de viver. Ele também com muito medo, porque ele estava enfrentando um desafio gigantesco. E sem conhecer ninguém, ele não falava nem a língua. Eu falava um portunhol muito arrastado. E era o que eu tinha, né? O que foi muito agregador, assim, foi porque também eu dei o telefone para você. Sim. A gente se falava em mensagem de texto, por mensagem de texto. Ah, Adri, onde eu compro, não sei o quê, onde eu compro... E a gente não tinha saído, né, para conversar. Ficou, acho que umas 2, 3 semanas assim. Nossa, muito tempo. Você também estava se adaptando, mudando para casa, etc. E aí vocês viajaram e teve o terremoto, lembra? Teve terremoto. Foi em 16 de abril, eu lembro que foi o dia do aniversário do meu casamento. Foi 16 de abril realmente... de 2016. Sim. E aí, quando aconteceu aquele terremoto, só me vinha vocês na minha cabeça, porque eu falei, gente, eles são novos aqui, né? E como é que eles estão se sentindo e tal? Isso foi, acho que num sábado, na segunda-feira, a gente se falou, você me contou como que... todos os desequilíbrios, eu falei, não, eu preciso conversar com ela. E a mão que eu estendi para você, quando eu cheguei lá, eu tive uma mão que estenderam para mim. Sim. Uma não, várias, mas uma pessoa específica. E eu sei como fez diferença, sabe? Então, eu acho que quando a gente mora fora, a gente descobre que como é importante a gente se doar para as pessoas e a gente receber e se permitir isso. Muita gente mora sempre no mesmo lugar, convive sempre com as mesmas pessoas, se acostuma, né? Ah, já tenho amigo, já tenho meu ciclo, tá bom assim. Né? E se a gente não tivesse, se a gente não tivesse permitido isso, a gente não estava aqui hoje. Foi, acho que assim, foi esse medo até de passar pela rejeição, sabe? Que era um dos meus medos, né? Acho que eu já estou até liberta disso, mas está lá, a raizinha está lá ainda. Então, assim, eu realmente fui quebrando umas barreiras, eu ainda não me conhecia. Realmente sem estar na loucura. Essa coisa da rotina de trabalho exaustiva, e eu com meus filhos pequenos, as pessoas romantizam muito, né? Sim. Realmente essa rotina exaustiva de trabalho. E, na verdade, você acaba se sentindo culpada, no fim, por ter tempo. E como é que você se sentia? Muita coisa eu tive que quebrar aí nessa... Quando você chegou lá, como é que estava a sua vida? Nossa. Em vários pilares, né? Como mulher, como profissional, como mãe de família... a sua saúde, o seu espírito, como você estava quando você chegou lá? Porque para você ter decidido largar tudo e falar para o seu marido, não, vamos, algo te impulsionou. Foi porque eu estava completamente desequilibrada. E eu estava realmente, por muitos anos já, como uma workaholic assumida na época, achando que isso era bacana, achando que era legal, que era bom ser empoderada, que era bom estar realmente só focada no trabalho, e eu não percebi o quanto já estava afetando minha saúde, no fundo. Eu estava realmente exausta já. Só que eu não queria assumir e admitir, porque eu estava focada em subir na carreira, em estar bem no trabalho profissionalmente. Eu tinha um bom trabalho, junto com o Du, com o meu marido Eduardo. Então, quando ele realmente me falou, vamos, eu tive várias travas. Mas agora que eu vou subir, que eu estou tendo oportunidades, então eu não consegui enxergar esse lado de agora é meu momento de estar para a família. O ganho familiar, né? Eu preciso estar com eu preciso escutar meus filhos, sem estar com 2 telefones. Porque eu lembro que você falava com isso notebook. Muito pra mim. Então, assim, eu precisava desse momento. Então, assim, às vezes a gente acha que é difícil quebrar e Deus nos dá essa oportunidade. Hoje eu enxergo plenamente. Hoje Deus está aqui vibrando junto comigo e eu sei que Ele me deu essa oportunidade de quebrar. E foi ali, foi há 7 anos atrás. Eu falei assim, eu preciso tirar ela disso.
Eu preciso que ela enxergue a família. Eu preciso que ela seja esposa. Então, essa coisa, esse desejo, eu entendo também muitas mulheres do empoderamento, o feminismo nem tanto, mas assim, da gente querer crescer, eu acho que isso é importante. Mas o nosso papel é ser auxiliar, sim, do nosso marido, é estar para a família. Então, pela primeira vez, eu comecei a me permitir. Mas eu não estava entendendo ali ainda. Porque eu ainda estava lutando com essa quebra. Estava lutando com essa Silvia, vaidade profissional, como a gente comentou. Lutando com essa quebra de, e agora eu sem trabalho, que eu faço o quê? Eu não sei ser dona de casa. Quem sou eu? Quem sou eu para o meu marido? Né? Quem sou eu como esposa só, 100% do tempo? Quem sou eu como mãe? E estar ali legal, com eles. Foi assim. Quando você percebe o brilho no olhar da sua família. Maravilhoso. Pela sua entrega. Tudo que eu tô falando para cima, porque eu vivi. Eu vivi isso também. E a gente já trocou muitos cafés. Então, eu sei o sentimento, porque eu passei por isso. E é desafiador. Nossa. Dá medo. Muito. A gente tem que abrir mão de uma vaidade, um ego. A gente acha que a gente vale pelo cargo que a gente ocupa. Isso. A gente acha que as pessoas vão valorizar a gente pela profissão que a gente tem. E é uma ilusão tremenda. A gente vale pelo que a gente pelo que a gente agrega na vida do outro. Carrega, exatamente. E a profissão... eu ia falar até em espanhol agora. Vai, fala! A profissão da... eu estou meio doida. A profissão da gente se modifica, né? A minha profissão se modificou... Eu também parei de trabalhar uma época, voltei, a minha carreira modificou a sua. Você voltou para a mesma área, mais ou menos, mas também de um jeito diferente. E a gente está aqui. Né? Para contar a história. Então, as pessoas se prendem muito nisso, né? No padrão, o que a sociedade, Porque eu acho que, eu não sei se você ouviu isso, até uma curiosidade que eu tenho. Porque quando eu tomei essa decisão, né, alguns anos antes que o meu marido, ele chegou para mim e falou, Adri, eu só recebi tal proposta e eu só vou se você for. Isso, foi a mesma coisa. Se você não for, eu não vou e tal. E naquele momento eu senti muito a presença de Deus, assim, muita... Agora eu que vou me emocionar. Mas é isso, nega, tá ótimo. Eu senti muito, assim, que era para eu ir, sabe? Sei. Não, pela minha família, assim... Sim. Enfim, e eu falei, eu não posso ser egoísta. A oportunidade não é dele, é nossa. E eu senti muita segurança, assim. E eu tinha ido para outras cidades já antes de ir para o Equador. E quando eu fui para o Equador, eu fui tão segura que até meu marido falou, nossa, porque eu estava sentindo a presença de Deus, assim, eu sabia que era para eu ir. Sim. E algumas pessoas, até amigas, né, pessoas que talvez não com o nível de identificação que a gente tenha, mas amigas que eu conheço já há alguns anos, chegavam para mim e falavam, você não vai se arrepender? Né, de você deixar o seu trabalho, hoje, amanhã, acontece algum problema, né, e tal. E eu sempre senti no meu coração, assim, que Deus estava comigo. E que, independente dos rumos da minha família, o que eu estava fazendo por amor. Então, eu estava tranquila. Eu sabia que tudo ia ficar bem. De um jeito ou de outro, tudo ia ficar bem. Eu não sei se você ouviu isso de alguém, assim... As pessoas te cobravam isso? Poxa, como assim? Você vai largar seu trabalho? Muito, mas demais. Principalmente a minha família, né? Porque foi uma quebra com a família também. Porque até então, a gente vivia numa dependência, uma codependência até emocional com a família, né? Porque por anos a gente estava ali sempre perto. E foi uma quebra um corte de cordão umbilical ali mesmo. Das crianças com a família, que estava perto, e da gente também. Então foi agora, estamos sozinhos, a gente faz o quê? Qual vai ser a minha rotina com as crianças? Então, assim, pela primeira vez eu estava levando eles todo dia na escola, que não era perto, 40 minutos até lá. Fila de carro. Equador, Guayaquil, uma zona, né? Que a gente sabe, mas é uma cidade incrível, mas tem os seus pedaços difíceis ali, né? Então, é um país muito diferente, com uma cultura muito diferente. O lugar que a gente morava era diferente. Muito, a gente estava numa bolha. A gente né? viveu mas numa quebrou bolha. A bolha, era complicado, né? E a gente tinha que enfrentar... culturalmente, achando que era América Latina todo mundo igual, não, é completamente diferente do Brasil, dos brasileiros. Então, assim, tinham várias quebras. E a própria comunicação, né? Sim. Então, eu me lembro, o primeiro dia que eu deixei meus filhos na escola. Falei, como que eles vão se comunicar? Então, eu fui morrendo de medo. Fui lá, falei com a diretora, falei com a coordenadora. Tem algum brasileiro que possa ajudar? Não tinha ninguém. E eu lembro que você vibrava. A gente
Lembra, eles iam pra natação e a gente ficava... Nossa, não amava. horas sentada. Coisas que eu nunca tinha vivido, assim, cara, como, olha que como louco, mãe, assim, eu lembro que eles deram, meus filhos foram meus grandes professores. Nesse Eles se período, adaptam porque, muito assim, rápido, né? eles me ensinaram realmente o se joga. É. E, mãe, tá tudo ótimo. Mãe, fala do jeito que for, vai do jeito que for. Então, tantos ensinamentos que eu tive a partir daí, com a família. Uhum. Porque as crianças, realmente, daí eu fui buscá-los. Falei, meu Deus, como que eles vão almoçar? Cheguei, eles estavam correndo na quadra, falando por mímica. Aí tá tudo com certo. Um monte de amiguinha. Assim, já com uma maior empatia, porque eles eram novidade. É. Mas eles ensinaram isso, se abre, se permita. E isso foi uma coisa que você trouxe muito para mim também. E assim, eu não estava com esse lado espiritual meu tão forte como hoje, graças a Deus. Deus foi me resgatando aos pouquinhos, de glória em glória, vamos. Então, assim, eu estava ali ainda, né, buscando tudo que você possa imaginar. Mas você já tinha uma sede, né? Já tinha uma sede. E você, muita coisa que você queria conversar comigo, eu sentia que era algo mais profundo. Então, eu já estava ali, mas ainda não tão evidente, tão morando dentro de mim mesmo como hoje. Então, a gente conversava muito profundo, assim, as crianças, pela primeira vez, eu falo isso muito para as mães, porque eu sei porque eu carreguei isso, a Adri também, e a gente fica, assim, se culpando. Sim. Eu não posso abrir mão disso da minha carreira, agora que eu consegui. Mas isso é uma crença nossa, a gente tem que ser a mulher, realmente, de casa, também trabalhando. Mas não isso tem que ser o primeiro lugar. Essa é a grande questão. Tudo que é meio uma obrigação imposta. Isso, Dri. Não é real, sabe? Porque a vida da gente oscila muito. Quem tem uma família e um casamento sólido ao longo de anos, a gente vai passando por vários momentos melhores, piores, em vários sentidos. Então, a gente diminuir, né, a posição da mulher, ou aquela que tem que trabalhar, ou a que tem que ficar em casa, não, a gente pode o que a gente quiser. É isso. Sabe? Na minha visão, a gente ser moderno é a gente ser quem a gente quiser. Se eu quiser, se eu sentir que a minha família precisa de mim e eu preciso ficar em casa, eu vou ficar. E eu falo com toda a certeza do mundo, se hoje eu precisar ficar em casa de novo, eu fico. Eu não tenho esse medo, acho que eu as já pessoas, tive muito. A gente tem esse medo quando a gente não tenta. Mas a gente não depende das pessoas, a gente depende de alguém lá em cima que queira abrir as oportunidades pra gente. E ele tá louco para abrir. Então, quando as oportunidades se abrem. Não, isso é tão louco quando a gente acredita e a gente entrega. E vai. E só vai, né? Mas é mesmo, e é por isso que eu penso muito no nome, porque a gente tem que se permitir mesmo. Então, você me mostrou, ali através das nossas conversas profundas, essa alegria em ser você mesmo. E tudo tá tudo bem, você não precisa ter uma capa, você não precisa ser outra pessoa. E você trazia isso muito para mim, essa luz, assim. E a gente conseguiu realmente ter essa empatia por causa disso. E como eu estava falando dos meus filhos, né? Da luzinha aí, quando a gente ia nas aulas de natação, imagina, eu nunca tinha me permitido acompanhar meus filhos numa aula. Então, eu lembro de eu estar ali assistindo a aula de natação, que demorava 1 hora ali, vai. E ele levantava a cabecinha para me buscar. Isso foi um dos maiores presentes que eu tinha. Então, assim, nos pequenos detalhes, eu via Deus ali, esse amor, né? Que sempre foi tão importante. E eu não estive antes. Antes, o que te faltava, assim, em vários sentidos, que quando você chegou lá e se permitiu viver essa vida, você foi sentindo esse preenchimento? Exatamente essa comunhão com a minha família. E eu não ter mais o sobrenome de uma empresa, por exemplo. É a Silvia da tal empresa, a Silvia é isso. Eu sou a esposa do Eduardo, eu sou a mãe da Beatriz e do Leonardo, eu sou a Silvia, pessoa, ser humano, que tem as qualidades que ela tem, os defeitos. Então, eu me desprendi disso. E, a partir dali, eu me permiti me conhecer. Através de muitas outras buscas que eu tive, com meditação, que foi mais a me permitir. E ali eu fui buscar pessoas para conhecer, grupos. Então, eu conseguia tramitar e trazer coisas para a minha vida agitada, mas de uma forma leve. E eu aprendi a ter tempo. Eu lembro muitas vezes que a gente tinha uma vida boa ali, né? Muito boa. Muito boa. Então, para a gente não se deslumbrar com tudo aquilo. Eu lembro de muitas conversas que eu tive com meus filhos. Assim, essa bolha aqui não é nossa. Essa bolha aqui foi... Você sabe que quando é uma gaiola de ouro da empresa, né? Então, vamos viver o que a gente tem para viver aqui, se jogar. Mas a gente sabe que não é isso nosso. Que não é sobre isso aqui. E é falso, né? E é falso. É falso. Quando eu mudei para lá, eu confesso que no começo eu fiquei meio... Né? A gente... Lombradinha. A gente fica.
sabe, é estranho, porque de repente você chega e aquele poder, aquela riqueza, aquele ambiente, sabe? Todo mundo onde você vai, as pessoas meio que, não é reverenciar a palavra, mas assim, sei lá, te recebem, né? Ah, oi, fulana e tal. E você fala, nossa, né? Só que aí você vai conhecendo as pessoas de perto. Eu tenho amigos até hoje lá que eu fiz e que eu amo, e são, assim, amigas e irmãs que eu fiz mesmo. Mas essas foram as que eu encontrei na segunda etapa, né? Sim, sim. Na minha primeira etapa, eu estava ainda meio situando, né? E eu via muito isso, assim, pessoas muito da aparência, muito... Demais, superficiais, que eram uma coisa no coletivo, individualmente eram diferentes. E aí, é o que você falou, eu nunca consegui ser diferente do que eu sou. Às vezes eu me cobro isso. Porque eu sou muito simples, muito verdadeira. Eu também. Então, às vezes eu falo, nossa, por que eu falei isso? Por que eu não fiz mais uma pose, né? Por que eu não... Não tem, né? A gente não tem eu isso. tento, às vezes, manter lá, o negócio dura 5 minutos. Eu não consigo, cara. Então, isso é uma coisa que lá me ajudou muito. Porque as pessoas... Eu fiz muitos amigos lá, justamente por eu ser assim. Que eu acho que as pessoas lá eram tão... assim, postadas. Sim, conservadoras, né? Que quando chegava alguém que era descontraído, então eu chegava descontraída, de outra nacionalidade, então eles já também, as pessoas desarmavam, né? Quando a gente chegava. Então, é uma experiência de vida muito, que acho que todo mundo devia passar. Exatamente, acho que se permitir e realmente tentar uma coisa nova, eu fico vendo o que a gente passou, né? Minha família se modificou completamente depois que a gente passou por isso. Meus filhos... foram incríveis, super compreensivos. O Du super me apoiou. Teve vários momentos ali nesse meu luto, né, de Silvia executiva para Silvia, agora dona de casa, esposa e tal, em que eu tinha vergonha de ter tempo, pra você ter uma ideia. Eu não sabia o que era ter tempo, eu não sabia o que era estar dentro da minha casa. Eu tinha vergonha até mesmo da funcionária. O que ela vai achar que eu tô ali sem fazer nada? Deitada e não tô fazendo nada. Então, a gente precisa. Nosso corpo precisa de descanso, nossa mente precisa de descanso. E hoje eu enxergo completamente tudo que a gente precisou. Você não sente que você amadureceu muito? Mas impressionante, 10 em 1. Eu acho, gente, se todo mundo tivesse essa possibilidade, que eu sei que, infelizmente, muita gente não tem. Mas eu digo, assim, todos os dias da minha vida, eu não me arrependo nem um dia dessa decisão. Não me arrependo. E não porque eu tenho uma família só maravilhosa e tal, que eu tenho, mas que Deus me deu, né, na verdade. Mas o que eu aprendi, esses anos que eu tive que engolir o meu ego, né, e ir nos lugares, e você vê, quando eu vinha para o Brasil, as minhas amigas continuavam trabalhando. Né? E eu tenho amigas, assim como você, outras também, que tinham cargos importantes e tal. Então, muitas vezes eu chegava e falava, eu vou falar o quê? E elas falam, e as minhas amigas são sempre muito é o julgamento, também. né, Adri? Eu sempre me rodeio de pessoas simples também. Mas sempre tinha aquela coisa de eu ficar pensando, nossa, o que eu vou falar? Né? Porque a minha vida, sabe que a minha vida é interessante? E no fim das festas, sempre acabava todas elas em volta de mim e eu contando as minhas experiências lá. E eu falava, olha que louco, né? A minha vida, que parece que não acontece nada, no fundo, a gente acabava tendo Porque não é sobre status, né, Adri? Exatamente. Então, foi aí que eu percebi, não é sobre, eu tenho cargo, eu tenho status. Não é. Meu marido tinha um bom cargo lá, mas também não era sobre isso. Não era sobre isso. É sobre um momento pra gente. O que importava não era assim, tanto o brilho no olhar do Du, quando eu pude ser esposa. Admiração, Imagina, né? Nossa, tem minha esposa cuidando da minha comida. Imagina, de levar a camisa dele para passar no shopping. Isso é uma coisa que eu nunca tinha. Porque eu tinha aquela coisa, não, ele faz. Escuta tanto, né? Que a mulher tem que se e tal. Que a gente não pode fazer por amor, gente, pode. Em nenhum momento isso é submissão. Não. É escolha. Submissão é sob a mesma missão. Isso é muito importante a mulher entender. A gente não é menos. Não. A mulher auxilia, a mulher está do lado, está na mesma missão do marido. E a gente deve seguir assim e tá ok. A família brilha desse jeito. Exatamente. A família é isso. Brilha, os filhos brilham. E a gente tem que seguir firme pensando nisso. Pensando nisso. Qual é o resultado para sua família, para o seu marido, junto com você? Sim. Como um parceiro. Sim. Não como alguém que você vai competir. As pessoas querem construir relações profundas e não se permitem aprofundar no dia a dia as coisas, né? Isso. Então,
Aprofundar o amor é isso. É você abrir mão do seu ego, tanto a mulher quanto o homem, quanto os filhos. Exatamente. Né? Então, isso vai construindo, vários momentos da vida da gente vão exigindo isso. E a gente escolhe se a gente quer ou não. A submissão é quando você não quer fazer e você é obrigado a fazer. Quando você tem a possibilidade de escolher, que a gente sempre tem a possibilidade de escolher, mesmo quando a gente acha que não tem, sempre existe, né? É ganho. É ganho para a família, é evolução espiritual. As pessoas deviam tentar fazer um pouquinho isso. Muito. E você, né, Dri, acho que isso que é bacana, por isso que foi muito bom, assim, quantas vezes você não fez isso? Eu Você fiz se mais de uma permitiu. vez. Você não foi Olha, a primeira mudança no Equador? Eu mudei a primeira vez para... Você já estava lá quando chegou? Posso falar rapidinho, claro, só para situar? por favor. Eu me casei. Quando eu namorava meu marido, com 6 meses, ele chegou para mim e falou assim... Meu marido é engenheiro. Então, a gente se conhecia, detalhe. Tá? Eu e ele, sem saber. A primeira conversa que a gente teve, eu e a Sil, a gente descobriu que a família era do mesmo lugar. Eu trabalhava na obra já com tinha ele. trabalhado com meu marido. Sim. Ou seja, a gente já se conhecia e não se conhecia. Maravilhoso. Né? E aí, quando eu comecei a namorar com ele, 6 meses de namoro, ele chegou para mim e falou assim, olha, a minha profissão exige que às vezes eu viaje e tal, e eu quero ter uma família. Ele sempre quis ter uma família muito mais focada do que eu. Não que eu não quisesse ter uma família, mas eu sempre fui mais, deixa acontecer, a hora que for, Sim. né? Sempre fui mais de boa. E ele, apesar de parecer o contrário, ele sempre estava determinado. Então, ele falou para mim assim, se você... porque a minha profissão, né? Posso viajar muito, tal. Você aceitaria viajar comigo? Porque você tem a sua profissão, a sua carreira. Como é que seria isso? E na hora, Sil, me saiu, acho que até já te falei isso, me saiu espontaneamente, sim, eu iria. E eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus! Eu falei, como que eu falei isso? Eu falei, você tá doida? Então, depois que cai a ficha, né? Eu falei, como você falou que você iria? Você tá doida? Você estudou tanto, trabalhou, sempre foi melhor aluna da classe, sabe aquela coisa? Eu falei, imagina, mas... Eu falei, cara, mas era o que saiu tão natural, espontâneo, passou. Acho que 1 ano e meio depois, meu engenheiro, né, gente? Fez todas as contas. 1 ano e meio depois. Sim. Sil? 1 ano e pouco depois, ele chegou para mim e falou aquela história do casamento. Era verdade? Aí eu falei assim, e aí já mais madura a nossa relação, né? Eu falei assim, sim, era verdade. Ele falou assim, não, porque já tenho aqui, a gente já pode casar se você quiser. A gente casa daqui 6 meses. E já tinha o dinheiro todo separadinho para fazer a festa, para a gente se mudar. Aí a gente foi ver apartamento, enfim. E aí, a gente casou 6 meses depois, a minha primeira mudança foi para o Pará. Fui para o interior do Pará. Eu morei no meio de uma floresta. Abafa. Isso é história para outro podcast. Vai ter. E aí, a gente foi para... Foi a primeira vez que eu tive que abrir mão, foi a primeira vez que ele chegou para mim e falou isso. Ele falou assim, Adri, se você não for comigo, eu não vou, porque a gente acabou de casar e tal. A gente fez uma proposta para a empresa dele, para eles cobrirem o meu salário. E mais uma diferença de transferência. Então, a gente foi... Nós dois ganhávamos mais, ele ganhava mais do que nós dois juntos. E eu falei, então vamos embora. E eu fui. Não foi fácil. A gente amadureceu muito como casal. Assim, eu morei 2 anos e pouco lá no Pará. A gente amadureceu 10 anos. Fui trabalhar com ele na obra no começo. Trabalhei com ele na obra, encarregada administrativa de obra. Eu que andava de salto. Pode imaginar. Ver essa cena. Depois eu quero ver fotos. Eu tenho uma foto de capacete ótima. Pelo amor. Por favor. É que pra mim é comum. Pra mim não era, eu né? Sei. Mas foi. E me adaptei. E aí eu fui vendo que a vida não precisava ser assim, tão postada, né? A gente tinha coisa que a gente achava que era tão necessário, não era necessário. Não tinha água quente, enfim, tanta coisa, gente. E a gente foi amadurecendo ali. De lá, eu fui para outros lugares, tantos outros. E depois o meu filho, no começo eu trabalhava com ele. O pessoal da empresa dele, os chefes dele gostaram de mim, né? Me chamavam para participar. Mas aí eu engravidei. Quando eu morei na Bahia, eu engravidei do meu filho. E aí, desde que eu engravidei, eu não tive coragem de deixar o meu filho com pessoas, né? Cidades pequenas, eu não conhecia ninguém e tal. E aí, eu fiquei desde que meu filho nasceu até quando ele tinha, acho que 10 ou 11 anos sem trabalhar. Fora de casa. É verdade. Assim, eu não tinha um trabalho fixo, né? Sim. Eu fazia a prova para concurso público, eu fazia algumas... Eu escrevia, né? Eu era professora de uma banca. A Adri é escritora, hein, gente? A gente vai lançar uma novidade logo mais aqui. E aí, eu fazia sempre uma coisinha assim avulsa, Sim. mas eu fiquei bastante tempo. Porque eu mudei várias vezes. Então, esse processo de adaptação...
de ter que conhecer pessoas novas. Eu passei por isso várias vezes. E é tão legal... Foi sendo preparada, né, Dri? Exatamente. E, Sil, a gente conhece gente muito importante, muito legal, muito... Que soma para a vida da gente em tantos lugares diferentes do mundo. Então, por isso que eu digo, assim, cada vez eu tenho mais certeza, eu valorizo mais essa relação com o ser humano, pelo que a gente é, sabe? Eu acho que isso faz total diferença na vida da gente, no amadurecimento da gente. Demais, Dri. Em tudo, em tudo. E, assim, o meu amadurecimento espiritual veio daí também. Porque, apesar de eu sempre parecer, meio avoadinha, né, tal, não. Eu sempre fui muito medrosa. E a coragem que eu sempre tive, né? E eu fui me modificando. As pessoas falam isso para mim, você é diferente do que você era. E eu falo, eu, Adriana, na minha essência, eu sou medrosa, eu sou insegura, mas Deus me faz forte. Não, sem dúvida, porque na fraqueza que a gente está forte, né? Deus sempre. me faz forte. Tanto que isso aqui mesmo, meu medo, e eu sei o que ele está fazendo comigo aqui, que eu tô com esse chamado faz 1 ano já, mas o medo me travou. Então, a gente sabe que é exatamente na fraqueza, que é o meu lado, eu posso me comunicar muito bem numa mesa, num café, com algumas pessoas. Agora, realmente, essa exposição, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente sabe o quanto a gente estava suando antes de entrar aqui, né? Tá fingindo costume. A gente está aqui, não. Quem sabe no segundo vai um pouco mais leve, mas a gente sabe, então, ele usa realmente aí onde você tem a fraqueza para te fortalecer. Então, é um propósito. Como a gente falou, a gente sempre gostou de escutar muito. A escuta sempre foi muito ativa, né, Dri? Muito sem julgamentos, se colocando no lugar. Isso é importante, a gente não vê realmente muito isso acontecendo. Você escuta, mas você está ali ligado no seu próximo compromisso. Então, é sentar, é escutar, é humanizar o relacionamento realmente. Tempo de qualidade, com todos da família também. E também, Sil, até para a gente depois passar para sua volta. A gente volta. Né? De você conseguir passar tempo de qualidade com seus filhos... e com o seu marido, e você também entender como seus filhos são. Nossa, né? Eu lembro incrível, que você me falava muito isso, não sei se você lembra. Lembro muito. Que você falava que os seus filhos ficavam muito com a sua avó, com a sua mãe, com a maravilhosa, minha outra anja. Com a avó deles, Sim. E você falava, poxa, às vezes parece que você queria que a sua filha, por exemplo... tivesse uma ligação com você, que você sentia que ela tinha com a sua mãe, principalmente por ela ser mocinha e tudo isso. E eu lembro que você chorava, você tinha uma dor. Como que eu vou conseguir isso, né? E foi exatamente nisso, em parar para escutar. De olho no olho, sentar. Filha, o que você gosta? O que você quer fazer? O que a gente vai fazer? Hoje a gente se permitir, no cinema junto à tarde. Umas coisas que a gente... O meu waffle, lembra? O meu waffle. Imagina, que isso eu podia imaginar que poderia acontecer comigo. Eu realmente poder ser mãe mesmo, escutar, mas ser amiga, ter essa ligação de conexão, de cumplicidade. Então, o que aconteceu muito a gente como família foi que a gente criou um elo. A gente não tinha esse elo. Era um elo de marido, nós 4. Vidas independentes que moravam na mesma casa. Exatamente. Eu chegava, às vezes, 10 horas da noite. O Du também, a gente viajava muito. Ficava muito com a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma super vó, de dar tudo para eles e tal, o tempo inteiro, de ser essa pessoa que escuta. A minha filha, graças a Deus, tem muitas coisas da minha mãe. Meu filho também, tem minha sogra também, que sempre me apoiou. Tantas pessoas ali juntas. Então, eu só agradeço a tudo isso. Claro. Mas, ao mesmo tempo, isso me doía, porque eu falei assim, que horas que eu vou ser a mãe que escuta? Sim. A mãe que tem paciência, porque assim, eu não conseguia, Dri, porque eu me cobrava no trabalho. Então, porque era uma fuga minha também, ao mesmo tempo. A gente pode falar um pouquinho das suas inseguranças? Nossa, por favor. Eu posso falar das minhas também, sem problema. Claro. Mas, porque eu até falei pra você... porque você... Eu até te falei isso, né? Muito, a gente... Eu falei, nossa, eu sempre achei você tão segura, tão decidida, tão good vibes. Todo mundo falou que eu tinha essa imagem. Eu falei, nossa, Sil. E às vezes isso acontece comigo, acho que a gente disfarça bem. Muito. Né? Pra agradar os outros. Eu queria que você falasse, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal. As pessoas sentirem um pouco isso, né? Com essa onda do empoderamento feminino, que eu acho, em alguns aspectos, muito bacana, muito bem-vindo em vários aspectos. Sim. Mas a gente precisa ter um limite, né, para as coisas. As pessoas não são melhores nem piores, as pessoas são iguais, né? Eu acho que a gente tem que partir disso em todos os sentidos. Sim. Em gênero, em todos os sentidos. Nós somos todos iguais. Eu acho que é isso e ponto.
E ao mesmo tempo que nós somos iguais, nós somos diferentes. Demais. Né? Deus nos fez únicos, né? Exclusivos. Então, hoje em dia não pode, né? Você tem que seguir uma... Hoje em dia não padrão. Faz tempo, mas tem que seguir aquele padrão. Agora é muito e a mais, gente né? nunca foi padrão. Não, nem quero. Nem quero. Hoje eu não quero mesmo. Mas a gente tem uma Mas imagem. A gente já quis, né? Como sim. que você lutava, assim, com isso? No seu ambiente de trabalho? Nossa, demais, Dri. Eu acho que, assim, por muitos anos da minha vida eu fui um personagem. Em diversos formatos. Personagem para agradar. Então, quantas vezes eu já não fiz até encontros, coisas da minha casa, coisas de família. Você não estava afim. Que a gente sempre abriu muito a casa, a gente sempre foi muito festeiro e receptivo, e a gente continua, mas agora a gente deu uma diminuída. Que eu não queria, mas eu vestia a capa e ia, vestia o sorriso e ia. Então, é isso, a gente começar a quebrar e se permitir falar não. E isso não vai machucar. Assim, aí hoje eu tô com vontade de ficar pantufa quem te ama de verdade vai entender, não é? Eu quero ficar no sofá de boa, com meu marido. E a gente tem que começar a entender, a maturidade traz muito isso, né? Eu já tô com meus 47 anos aí. Abafa, mas eu já expus o meu vídeo caseiro. Vamos falar. Meu vídeo caseiro. E é engraçado, até você colocando isso, que quando eu tive essa coragem, que não fui eu, né? Deus me colocou ali, de fazer aquela mensagem e postar daquela forma caseiríssima no Instagram, e foi improviso mesmo. Os comentários que eu recebi de pessoas de sei lá quantos anos que já estiveram comigo no trabalho, amigos e tal, foi assim, nossa, mas você sempre passou uma imagem de uma mulher tão forte, tão corajosa, tão ousada, não que eu não tenha. A impressão de que você não ligava para isso. Que eu não ligava, mas... Acho que isso foi mais interessante. Mas eu tinha esse medo de expor as minhas inseguranças, as minhas fraquezas. Falei assim, gente, eu morro de medo. Todo mundo aqui. tem. Agora não mais, graças a Deus. Todo mundo tem, né? Mas apresentação em público e assim, essa coisa do... Eu tô conversando com alguém, o que vão pensar do que eu tô falando? Será que é interessante? Eu tô interessante? Será que eu sou a empoderada, a executiva que chegou? Gente... Não tô nem aí. E vamos Comecei a quebrar isso. Coisa aqui. O que é ser empoderado? Ser empoderada é a família que a gente tem. Vamos combinar? Meu Deus, gente. O que é ser empoderado? Eu olho pro lado, olha só, eu tava com meus filhos. Meus pais, meu sogro, minha sogra, fizeram 50 anos de casado. Quem tem isso? Hoje, falar da família é difícil. Falar sobre família já é difícil. Já é polêmico, né? Eu tenho um orgulho, uma alegria... de falar... família linda que eu amo. De poder mostrar que vocês têm avós que estão comemorando, felizes, um casal que se ama, 2 casais que se amam, 50 anos de casado. Referências de amor sólido, né? Então, meus filhos olham e falam assim, eles estão cercados de muitos valores bons. E a gente tem que se firmar nisso, sabe? De cada vez mais... num mundo que está cada vez mais louco, né? A gente conquistar essa tal dessa força que todo mundo busca... na minha humilde visão, né? Ela não deveria ser canalizada para o lado só profissional ou só para o lado... deveria ser canalizada principalmente para o lado espiritual, para o lado do equilíbrio mesmo. Nós somos espírito, né? Primeiro. Porque todas as vezes que alguma coisa não vai bem na vida da gente é porque o nosso espiritual se desequilibrou. Sim. Né? Em todos os sentidos. Então, a gente precisa... Nós temos pilares, né, na vida que a gente precisa manter ali. E ser empoderado é você se sentir pleno, eu acho. Muito, Dri. Seja em que lugar for. Né? Então, seja em casa, seja no trabalho, seja diretora de uma multinacional. Fantástico. Eu acho sensacional. Não quero... Quero ficar em casa cuidando dos meus filhos. Fantástico também. É um outro tipo de plenitude. Sim. Desde que você esteja pleno nisso. Desde que você esteja pleno nisso. Eu acho que isso é o mais importante. Desde que você esteja pleno naquele papel, naquela vivência ali. E isso também não é imutável, né? Não é. Isso que é o mais lindo, né? Porque a gente realmente tem que se permitir para novas experiências. Então, assim, essa minha quebra... né? Essa quebra de 7 anos aí, né? Foram 7 anos de muitas mudanças. Possível eu poder falar assim, eu posso fazer uma coisa diferente. Eu não preciso estar ali no mundo corporativo ou com aquele grupo. Você pode estar, mas não é somente isso. Não é só isso. Então, assim, eu entro já até para volta aqui, né? Mas a gente vai misturando as coisas, né? Sim, já tô no gancho já tá aqui. Indo, tá ligado? Aí, mas assim, eu falei, e agora? Quando o Du falou assim, vamos voltar. Eu já estava ótima.
Falei, não, cara, eu quero ficar aqui. Aí você já tinha se acostumado com a vida boa. Pra Colômbia, que eu não sei pra onde. Agora Aí a gente acostuma com a vida boa e faz no Brasil, cara. Eu já tava procurando emprego lá já. Né? Então, assim, claro que a gente é acelerada, porque eu gosto de desafio. Eu preciso, me alimenta a minha alma, não é? E hoje eu sei o meu limite. Acho que isso foi muito importante para mim, porque eu criei o limite. Eu queria chegar. Vocês voltaram para o Brasil. Sim. Aí todo aquele processo reverso. Uau! Foi outro luto. Eu também passei por isso. Aliás, né, Sil? Tananã, nossa vida, né? Total. Então, quando você voltou para o Brasil, imagino que você teve que, né, que rever todos os conceitos que você tinha aprendido lá. Você chegou aqui, pelo que a gente conversou, você voltou para a vida corporativa ou tentou voltar, etc. Foi um processo. E como que foi seu encontro mais espiritual, essa Sil mais tranquila? Como que aconteceu isso? O que te deu esse start? Eu acho que assim, eu passei um período de luto lá, né? E agora o que eu faço? Por uns 3 meses foram muito difíceis. Eu chorava quando eu cheguei no Equador, né? Então eu deixava as crianças na escola e ia pro café e ficava chorando. Sim. A gente falava sobre isso. Quando eu voltei foi outro luto. Porque eu tinha medo desse... Até reencontro com a própria família, né? E agora? Vai voltar tudo de novo. Fazer aquela realidade que você não queria. Ser personagem de novo. Vamos voltar leve. Então, assim, até a nossa volta, a gente nem contou direito como ia ser. E a gente já estava programando ir para um outro lugar. A gente não queria voltar para o mesmo lugar que a gente estava. Porque a gente queria continuar vivendo daquele jeito, harmônico, né? Então, a gente foi para um outro lugar. A gente continuou em mudança. Para meio que blindar o pouco que a gente estava vivendo ali. Com as crianças. Então, a gente fez uma nova mudança. Então, naquele período de mais um ano em que eu morei em Vinhedo, eu ainda estava meio ali blindada. É verdade. Porque eu falei, eu preciso me encontrar aqui de novo. Só que daí, depois de um ano, eu falei assim, nossa, eu preciso estar perto dos meus pais, eu sinto falta, as crianças sentem falta. Preciso voltar. Só que eu não sabia mais como. Então, eu fui tentando. Mas eu estava ali desequilibrada ainda, porque não foi tudo mil maravilhas no Equador, mas foi um conto de fadas por um tempo, em algumas coisas. Tinham ainda, as feridas estavam lá, né? Sim. Então, como que eu volto? Com quem que eu falo? Como que eu faço conexão de novo? Depois desse tempo todo que eu tive fora. Você já não era a mesma pessoa. E não era mais. Eu estava com outra totalmente. Você olha, às vezes, uma pessoa que você sempre uma teve vibe completamente diferente. Aí você olha e você fala, nossa. Eu não tinha mais aquela... Opa, tá estranho. Como me chamaram, sangue nos olhos. Eu tenho sangue nos olhos. Sangue nos olhos de fazer acontecer, mas não de depender daquilo. A personalidade vai ser... Então, foi uma nova construção, desconstrução, diversos momentos, e eu continuo assim, tá? Mas, assim, eu acho que hoje, muito mais firme, principalmente espiritualmente. Eu estou há 2 anos aí no caminho com Jesus, com Deus, meu marido junto comigo, a família, feliz com isso, respeito todo tipo de crença, claro, mas eu estou feliz com a minha e eu sei a força que ele me dá. Estou posicionada, sabe? E vencendo realmente meus medos, me reencontrando, me reconhecendo, me conhecendo de novo. E trazendo pessoas comigo novas, pessoas de um tempo atrás se reconectando. Eu adoro reencontros. Amo reencontros, então estamos aqui. Eu acho que está faltando pouco tempo aqui no nosso parceiro. A gente vai finalizar aqui. Mas eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Esse aqui é o começo, ainda meio tenso de início, mas estou aqui com uma pessoa... Como eu falei, que é a minha anja. Ela tem diversas qualidades. Vai voltar, porque ela tem um lançamento de um livro que ela vai fazer. E eu quero que você conte um pouquinho, rapidamente, para a gente fechar com isso. Tá. Essa sua experiência como escritora. Eu sempre gostei de escrever, desde pequena. Na verdade, eu tinha medo de falar com as pessoas. Então, eu escrevia como uma defesa. Sim. Eu escrevia bilhetinho, tudo eu escrevia bilhetinho. Até que um dia, meu pai chegou para mim e falou assim, vamos crescer, minha querida, né? Sim. Para de escrever e ir em frente e fala com as pessoas. Então, eu comecei a me posicionar mais, mas a escrita, a poesia sempre esteve na minha vida desde criança em vários sentidos, né? E eu, desde essa experiência que meu filho nasceu, que eu parei de trabalhar, eu comecei a escrever num blog. E assim como você, eu tenho um blog que tá meio parado, mas eu tô voltando. Já chorei muitas vezes com ele. Tô voltando ativa agora. Dilemas da Drica, certo? Dilemas de uma mulher moderna. Mas é da Drica, você transformou. Por Drica Flores. Por Drica Flores, gente. Ó. E aí tenho também no Instagram. Linda.
E o que era isso? Justamente E tem um podcast, não tinha? Tem o podcast que eu gravo também, preciso gravar mais, mas é só áudio o meu, por enquanto. Mas você vem comigo. Então, eu sempre... esse livro, né, que já está um projeto há algum tempo, amiga, me ajuda aí. Vai sair, gente. Preciso botar aqui é um só vai para ela. Eu falei para ela, isso serve para mim também. Onde eu fui pensando, né, todos esses anos que eu fiquei em casa... quais são os principais pilares da vida, que talvez isso possa ajudar outras pessoas. Ai, Tri. Né? Então, esse é o objetivo. Quais são os principais pilares que eu identifiquei nesse período que eu fiquei afastada. E quando eu me desprovi da minha vaidade, eu conheci uma realidade muito melhor. Ai, que lindo. Né? Então, acho que eu pretendo fazer um livro nesse aspecto. Uma mulher moderna, ser moderna, eu aprendi que é ser onde eu quiser estar. Perfeito. Então é isso, esse é o meu conceito de vida. E não só mulher, gente. Homem, as pessoas estejam onde vocês quiserem estar. Onde vocês são felizes. Eu acho que às vezes a gente luta contra a maré muito. E tá tudo dentro da gente. Seja verdadeiro a sua essência, né? Exatamente. Sempre. Uma amiga minha fala que é confortável a gente ser quem a gente é. Tá em paz, como é bom. Por isso que eu tô aqui tão feliz, gente. Porque eu tô confortável. Eu não comecei confortável, mas eu tô... A gente poderia ficar mais uma hora aqui. Pode ficar mais uma hora, moço? Ajuda aí. Eu não sei, eu tinha, inclusive, até umas fotos. Eu não sei se vocês conseguem colocar da época do Equador. Mas só para mostrar ali como a gente foi se soltando aos pouquinhos e como foi importante, gente. Como é importante ter essa quebra de paradigma, de vida. Ai, e olha, que gente... Ai, que lindo. Olha, Nice. Que saudades. Ai, não chora que senão eu vou chorar. Gente, eu tô super emocionada. Eu me sinto muito honrada de fazer parte disso, viu? Você é muito merecedora. Você é uma luz no mundo. Você sabe disso. Você também. Ai, meu Deus, é nós, gente. Cheio de medo. Eu já tava todo mundo feliz na praia. Nós duas, com nossas conversas profundas. Ainda morenas. Faz parte. Meus bebês, eu felizona na praia. Mesmo com areia escura. Ai, gente, olha. Momentos que a gente... Gente, vou deixar uma mensagem aqui. Se permitam de verdade. Cuidem das suas famílias. Dê bons valores. O mundo tá muito perverso hoje. Estejam atentos aos seus filhos, atentos ao seu casamento e se blindem do jeito que vocês puderem, com os valores que vocês tiverem de religião, espiritual, que seja. E é isso, meus amores. Estamos aqui para mais um, logo mais. Mês que vem tem outro, a gente vai lançar. A Adri vai voltar com o livro dela, né? Se Deus quiser. Para contar mais histórias. E só quero agradecer esse estúdio maravilhoso, essas pessoas incríveis que eu conheci aqui. A pessoa que eu conheci que me destravou para vir estar ali fora, e ele sabe da conversa que a gente teve, e ele fez eu ir no Só Vai e cumprir a minha data, né? Porque como uma boa desafiadora, que gosta de desafios, eu cumpri aqui a data. Foi Deus que me deu a estratégia para isso. Não sei, sozinha, não sei nem contar. Falei para Adri, não sei nem como eu aparecer aqui nesse estúdio. Então é só agradecer e bora pro próximo. Só vai. Vamos ficar firme. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada, Muito Lucas. obrigada. Valeu. Te amo, amiga. Te amo, meu amor.